E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Ícaro Geografia. Vamos dar início a mais uma videoaula geográfica. Vamos estudar nesse vídeo a interferência do homem sobre o clima. Então pessoal, vamos dar início à nossa aula falando da ação humana e a autonomia do clima. Ao longo da história, os seres humanos buscaram formas de tornar sua passagem por este planeta o mais confortável possível. Diversas tecnologias foram criadas com o objetivo de dominar a natureza e dela retirar recursos para melhorar a vida do homem. O corte das vegetações naturais, as queimadas visando limpar o terreno para o plantio, o desperdício de água em lavouras irrigadas e na criação do gado, além de poluentes pelas fábricas e por veículos, são algumas das práticas que agridem a natureza e provocam modificações tanto no clima local quanto no clima global. A natureza impõe novos e difíceis desafios. O roubo e a poluição dos recursos naturais têm ocasionado de forma catastrófica que ameaça a nossa vida na Terra. Dentre essas interferências do homem sobre o clima, temos a camada de ozônio. O ozônio, que se encontra entre 28 e 30 km de altitude, e sem ele, a radiação ultravioleta poderia acabar com a vida na Terra. Em virtude do alto nível de poluição, a camada de ozônio está com buracos cada vez maiores, provocando uma alta incidência de radiação no planeta. Inúmeros gases tóxicos destroem essa camada. Eles são emitidos pela queima de combustíveis fósseis ou por meio do uso de produtos que possuem gases artificiais, o CO2 e o CFC. O impacto causado pelo buraco na camada de ozônio para a vida na Terra são inúmeros. A radiação ultravioleta é a principal causa de incidência de câncer de pele em seres humanos, provocando a morte de milhares de pessoas anualmente. Além disso, ela pode afetar nosso sistema imunológico, diminuindo nossa resistência a doenças e também contribuir para a redução de produção de alimentos e pode afetar os plânctons, ameaçando a vida marinha. Vamos falar agora do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que faz parte de uma das funções da atmosfera. O termo estufa se refere a um local construído para cultivar espécies vegetais que necessitam de maiores cuidados. Ele pode ser de vidro ou de plástico, materiais que são isolantes térmicos, e o agricultor pode controlar a temperatura de dentro do local por meio de abertura ou fechamento de janelas. O termo se aplica muito bem ao nosso planeta. Ao atravessar a atmosfera, a radiação solar se torna calor quando refletida pela superfície da Terra. Isso explica o fato da troposfera ser aquecida de baixo para cima. Na troposfera existem gases que possuem a propriedade de absorver o calor, funcionando como o vidro ou o plástico de uma estufa. Os chamados gases estufas. Eles retêm o calor nas baixas altitudes, onde se concentram o dióxido de carbono, o CO2, o metano, o óxido nitroso e o dióxido de enxofre. Dando continuidade, o aquecimento global
é consequência da intervenção do ser humano na atmosfera, por meio da emissão de gases poluentes. O efeito estufa está aumentando a sua capacidade de absorver o calor. Isso ocorre porque as atividades poluidoras humanas são carregadas de gases estufas. O aquecimento global é o aumento da temperatura atmosférica provocado pela intensificação do efeito estufa. Atualmente, as principais fontes emissoras de poluentes atmosféricos são a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural, por meio dos transportes ou pela geração de energia elétrica, as usinas termoelétricas, além das queimadas florestais e do desmatamento. Se a temperatura média global continuar aumentando, as consequências serão inúmeras, como por exemplo, aumento do nível médio do mar, ocasionando pelo derretimento das geleiras, o que provocará o avanço do mar contra as cidades costeiras e o desaparecimento de ilhas, mudança na circulação de correntes marítimas, extinção de espécies como os ursos polares, chuvas torrenciais e secas prolongadas. O que a gente pode fazer para não acontecer isso é o desenvolvimento de energias limpas, a diminuição das queimadas e dos desmatamentos, a reciclagem do lixo, entre outras medidas. São essenciais para que se possa alterar a realidade ambiental nos dias de hoje. A próxima interferência do homem sobre o clima é as ilhas de calor. Em cidades grandes, o excesso de prédios e de asfalto faz com que o calor chegue à cidade e não consegue dissipar e intensifique com o tempo, formando as chamadas ilhas de calor. Esse efeito é facilmente percebido quando comparamos duas áreas, uma rural e uma urbana. Na zona rural, é muito comum que ao cair da tarde, a temperatura fique a menor, esfriando o ar. Nas cidades, geralmente, demora bastante para esfriar, e mesmo à noite, o calor pode continuar intenso. E, por último, a chuva ácida. Alguns dos gases que são lançados na atmosfera podem reagir com a água em forma de vapor, ou a água da chuva, e formar compostos que apresentam propriedades corrosivas, o ácido. Quando esses ácidos participam do ciclo da água, precipitando-se com a chuva, ocorre um fenômeno que chamamos de chuva ácida. Com o lançamento na atmosfera de gases poluentes produzidos principalmente por indústrias, a chuva pode ficar ainda mais ácida, causando grandes prejuízos ao meio ambiente. Então, pessoal, quem gostou dessa aula, quem gostou dessa videoaula geográfica, não se esqueça, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!